Ele se curva para ela, falando que é um prazer conhecê-la, dizendo que seu nome é Arthur Lewin, e fala que ele foi informado que a família dele reside atualmente naquela mansão. E nisso a senhora fica surpresa pelo sobrenome dele. E uma garotinha aparece, perguntando quem seria ele. E logo após, Alice vem gritando Eleanor, falando que é ali que ela estava. E fala pra garota que já disse sobre ela querer cumprimentar todos que batem na porta. Mas então, quando ela olha pra frente, ela deixa cair o que estava na sua mão, enquanto olha para Arthur. E ele, por sua vez, fala o nome da sua irmã, ficando surpreso. Mas pensa que antes disso, ele deve falar pra sua mãe que está em casa, dando um sorriso pra ela. E ela se joga nele, abraçando seu filho, falando que sabia que aquela voz era ele. E fica muito feliz por ele ter voltado, falando que o seu bebê agora está em casa. E Eleanor, sem saber o que está acontecendo, pede para sua mãe não chorar. Enquanto isso, Reynolds vai correndo até seu filho, abraçar o garoto. E todos os três se juntam finalmente. E após alguns momentos, sua mãe pergunta como ele está se sentindo, pois ele disse pra ela que tinha uma doença, e questiona a ele se isso foi totalmente tratado. E também fala que ele tá muito magro, perguntando se ele comeu 3 refeições por dia. E ele fala que esteve bem e nunca esteve melhor. E Reynolds fala que ela está fazendo muitas perguntas ao mesmo tempo. E além disso, em apenas um olhar, ele pode dizer o quão grande seu filho ficou. E enquanto isso, Eleanor parece estar com bastante ciúme do garoto. Então Alice pede para Ellie ir até lá e dar olá para o seu irmão mais velho. E assim ela fica meio curiosa e vai até ele. E Alice fala que aquele é o irmão nas histórias que ela contava para a garota antes dela dormir. E assim ela vai toda fofinha falar olá para o seu irmão. E ele se lembra de tudo que passou e fala que é muito bom finalmente conhecê-la. E nisso os dois ficam felizes pelos irmãos estarem se dando bem. E ele fala que depois de se acomodar, ele passou algum tempo explicando tudo desde o início. E fala que enquanto confiava em sua família, ele optou por deixar de fora Sylvia, explicando a sua sobrevivência da queda do penhasco com uma combinação de sorte e uso inconsciente de magia do seu corpo para se proteger. Ele fala que a partir daí ele continuou com encontrar a Tess e passar um tempo no reino Eleanor se recuperando. Mas enquanto ele fala, seu pai pergunta sobre aquele bichinho na cabeça dele. E ele fala que enquanto estava viajando, ele tropeçou na cova de uma besta de mana, com a mãe de Sylvie morrendo por causa de um ferimento. E como ele não pôde fazer nada pela mãe, ele está cuidando dela desde então. Então Alice pergunta novamente se ele tem certeza que está tudo curado e questiona o garoto se não há chance da doença voltar de novo. E ele fala para ela não se preocupar, e fala que isso tinha a ver com a instabilidade do seu núcleo de mana de despertar tão cedo. E ele pensa que se sente meio mal por guardar segredo deles, mas até ele ficar mais forte é muito perigoso para eles saberem de tudo. E nisso seu pai começa a falar, falando sobre o núcleo de mana dele e pergunta em que estágio o garoto está. E nisso Alice briga com ele, falando que o filho dele acabou de chegar em casa e ele já está falando sobre os estágios principais da mana. E ele pergunta o que há de errado em comparar o seu crescimento. Então ele fala que desde que ele chegou ali, ele começou a trabalhar como instrutor dos guardas da casa de leilão Helcia. E Arthur brinca com seu pai, falando que aparentemente não foram apenas os seus pelos faciais que cresceram. E então ele pergunta em que estágio o núcleo de mana de seu pai está. E Reynolds fica todo feliz, falando que ele rompeu há 2 anos e agora está no laranja escuro. E Arthur fica impressionado, pois é fácil perceber que ele está ficando mais volumoso, pois pensar que ele já está na fase seguinte. Então ele fala que seu pai deve ter trabalhado muito duro, ou não. E assim seu pai começa a falar que isso deve ser impressionante para o garoto, e pergunta em que estágio ele está. E ele fala que está no vermelho claro. E nisso Reynolds quase surta, lançando um puta merda. E a garotinha acaba repetindo aquela palavra. E ele se fala que Arthur é incrível, mas fala com o Ray, dizendo que já falou sobre xingar na frente dela. E nisso ele começa a pedir desculpas e pedir para a garota não repetir aquilo. Então ele volta a falar com seu filho, perguntando se ele realmente está no vermelho claro e quando e como isso aconteceu. Mas então ele pede para o garoto esquecer, falando que eles estão indo para o Ray falando que ouviu que o filho dele está vivo. Ele pergunta o que diabos está acontecendo, mas quando ele olha, toda a família está junta, e os 3 que vieram correndo ficam espantados com aquilo, e Arthur percebe que aqueles 3 são as pessoas que têm cuidado da sua família. Então Ray vai até Vincent e tá falando que gostaria que conhecessem o seu filho Arthur, e fala que ele realmente voltou, e Vincent começa a falar que realmente está vendo, e seu pai apresenta para Arthur Vincent Helcia, e fala que ele controla a casa de leilões Helcia, e ele é o seu velho amigo para quem ele trabalha, e essa é a casa dele, então ele deve se apresentar antes de começar a destruí-la. E assim o garoto fala que é um prazer conhecê-los, e fala para os dois que isso pode ser uma surpresa, mas foi ele quem pediu para seus pais não contarem para ninguém como ele estava. Então ele pede desculpas pela confusão. Então Vincent pergunta se Ray tem certeza que aquele é seu filho, e Arthur fala que perguntou muito isso pra ele, mas fala que é filho dele sim. Então ele fala que é ótimo ter ele na casa, e Tabitha apresenta Lilia para ele, falando que ela tem a idade do garoto, então espera que eles possam ser amigos. Então ele dá um sorrisinho meio leve. Quando a garota bate o olho em Sylvie, ela começa a ficar apaixonada, e Vincent questiona Ray sobre o que ele queria dizer com destruir a sua casa, e ele se lembra que estava indo lá para os fundos lutar com Arthur. Mas nisso Vincent fica um pouco assustado, e quando vê, percebe que eles vão mesmo lutar, e os dois começam a se aquecer, e as outras 4 começam a se distrair. E nisso Vincent fala para Alice, falando que o marido dela não pode estar falando sério sobre Arthur ser um mago com núcleo vermelho claro. Então Tabitha manda ele se sentar, e Alice fala que ficou surpresa também, mas Arthur sempre aprendeu rápido, e ele não tem motivos para mentir. Então Vincent fala que supostamente ele teria que acreditar que um garoto de 8 anos não só despertou, mas já passou 3 estágios, e ele fala que mesmo aqueles pirralhos gênios e snobs
aprovado na escola de Shiros e estão no estágio vermelho escuro. Eles têm 11 ou 12 anos. E Arthur pensa que é melhor não falar pra ele que só está no vermelho claro porque ele não pôde treinar seu núcleo enquanto assimilava a vontade bestial da Sylvia. Então seu pai fala pro garoto que espera que ele esteja pronto, pois o pai dele não é o mesmo homem de antes. E assim eles ficam frente a frente, com Arthur falando que também não é o mesmo. E assim ele desaparece na frente do seu pai, aparecendo muito próximo dele, querendo lhe acertar. Mas o pai dele consegue segurar o ataque. E ele fala que o garoto vai ter que fazer mais do que isso para lhe acertar. Mas então Arthur realmente consegue acertar o braço dele e tenta conectar rapidamente, dando uma cotovelada. Mas Reynolds consegue segurar o braço do garoto e jogar ele para longe. Porém, enquanto Arthur é jogado, ele segura na roupa do seu pai e quase usa o que ele sabe de judô para cima do coroa. Mas ele consegue colocar sua mão no chão e sair ileso do ataque. E Arthur pergunta o que ele acha. E seu pai fala que não foi nada mal, dizendo que ele vai admitir que ele lhe pegou com a guarda baixa. Mas ele fala que agora o seu velho vai levar a sério. E assim ele ativa sua magia, falando que aprendeu um pequeno truque depois de entrar no estágio laranja escuro. E pede pro garoto não dizer que não avisou. E Arthur fala que magos, começando seu despertar, sempre tiveram afinidade ou pontos fortes em termos de qual elemento pode controlar melhor. E pais procuram profissionais para pagar um teste caro para seus filhos e dessa forma descobrir desde cedo que caminho o jovem mago deve seguir. Então ele fala que naquele mundo conjuradores possuem vantagem inata por poderem manifestar e manipular o elemento de sua afinidade. Então ele pensa em todos os tipos e fala que para ampliadores a sua afinidade com elementos é muito mais sutil e a sua verdadeira manifestação do elemento só aparece quando o ampliador passa por uma certa barreira. E ele fala que para o seu pai, que tem lutado e treinado duro desde novo, mas nunca teve um treinamento formal, demorou até o estágio laranja do núcleo para transformar a sua mana explosiva em fogo. E ele fala que do mundo que ele veio, elementos não eram destinados no nascimento, e sim um caminho escolhido pela pessoa. Então ele pensa em todo o treinamento que passou. E ele fala que talento é uma grande parte disso, mas desde que ninguém se restringe a só uma afinidade, trabalho duro também significa muito. E ele fala que para ele, que teve tantas vantagens desde que ele veio para esse mundo, tudo isso culminou naquilo. E ele fala que ele aprendeu um truque ou dois também. E assim ele ativa a eletricidade, pique que lua, sem o cabelo branco, e fala pro seu pai tentar não ficar surpreso. E assim, um tempo depois, todos ficam maravilhados com o que está acontecendo, e Vincent fica surpreso por Arthur ser um divergente. E seu pai fica bastante orgulhoso do garoto. Então ele parte para cima dele, aparecendo nas suas costas. E Vincent tenta acertar o garoto com uma pisada, mas Arthur consegue fugir rapidamente, se jogando para trás e indo direto para cima do seu pai, acertando mais um soco. E nisso, uma explosão enorme acontece, e ele tenta acertar mais um soco com seu pai tentando também. E o poder dos dois se chocam, e é ouvido de muito longe. E nisso, ele é jogado para trás, e volta para cima do garoto, quem defende mais um soco. E nisso, seu pai tenta mais um soco, mas Arthur desvia rapidamente, apenas dando um leve toque no braço de seu pai. E então eles começam uma trocação franca com nenhum deles sendo acertado, até que um dos socos passa de raspão na bochecha de Arthur. E ele pensa que, como esperado de seu pai, os socos deles estão ficando mais precisos e ele está se aproveitando do seu maior alcance para não deixar ele se aproximar. E nisso o garoto se abaixa desviando de um soco, se aproveitando da sua estatura para se aproximar por baixo de seu pai. E tenta acertar um soco no queixo dele, mas acaba que Reynolds não está nem um pouco de bobeira e consegue parar o seu joelho do lado da costela de seu filho. E assim eles terminam a luta e começam a rir. E Reynolds fala que parece que seu filho aprendeu um bom truque. E assim Arthur fala que Relâmpago era de longe a sua maior afinidade como divergente, mas ainda tem muito pela frente. E ele fala que Gelo é instável e ele nem conseguiu usar o som ou a gravidade. E enquanto ele tá tentando, ele apanha de Virion e fala que mesmo assim, ele se sentiu muito bem em se gabar para os seus pais. E Reynolds pergunta quando ele aprendeu aquilo e pergunta o que mais ele sabe. E ele fala que não faz muito tempo e ele mal consegue controlar, falando que ele não consegue fazer muito mais do que aquilo. E então as duas vêm correndo até eles e Alice pede para a garota não correr no meio daquele fogo. Enquanto isso, Vincent pensa que precisa beber. E Tabitha acha aquele garoto completamente extraordinário. E um tempo depois, o próprio Vincent, já bêbado, pergunta para Ray se ele sabe que futuro o filho dele vai ter. E ele fala que é claro que sabe desde que ele despertou quando tinha 3 anos. E então Tabitha fica surpresa com essa informação. Alice fala que ele explodiu a maior parte da casa no processo, e eles pensam que aquilo foi um bom tempo. E Vincent fica cada vez mais louco e fala para Ray que eles têm que matricular o garoto na escola Shiros agora. E Arthur fica em dúvida quanto a isso. E quanto a Ray, ele fala que Arthur só tem 8 anos, fora que Shiros é a instituição mais prestigiosa de magia no continente. Então Tabitha fala que seu marido está bêbado, mas ainda assim ele tem razão, que com aquele nível de talento, até valeria a pena para eles patrocinar Arthur para que ele não se preocupasse com os custos da tutela. Mas Alice fala que eles não podem fazer isso por ele, pois depois de tudo que eles fizeram pela sua família, pagar a educação do seu filho seria demais. E, além disso, ele tem apenas 8 anos, então tem certeza que eles nem vão considerá-lo. Mas Vincent fala que ele já fez vários negócios com a famosa diretora da escola Shiros, e ele pode falar com ela. Mas então Arthur pede para falar, tendo em vista que isso vai afetar o seu futuro. E nisso, um tempo depois, eles já estão guardando tudo, se preparando para dormir. E a sua mãe fala que ainda não acredita que ele está ali, falando que ele cresceu com um menino lindo.
Então ele fica meio temeroso, mas ainda assim dá um beijinho na bochecha dela, dando boa noite pra ela. E se despede deles, falando que sentiu a falta dos dois. Então ela fala que quase esqueceu, mas eles vão fazer compra com a irmã dele no dia seguinte, que fala também que ele precisa de roupas novas e vai ser uma boa chance para aproximar os dois. E nisso ele fala que parece bom, e seu pai fala com Arthur, falando pra ele não ser tão cauteloso por Vincent estar tão animado mais cedo. E ele fala que ele tem boas intenções. E nisso ele se lembra de quando falou com Vincent mais cedo, falando que ele acabou de encontrar sua família de novo naquele dia. Então pergunta se ele pode passar mais algum tempo com eles antes de decidir se deve deixá-los de novo para ir para a escola ou não. Então Vincent fala que é claro, e ele estava pensando apenas um pouco longe demais. E assim Arthur se levanta, falando que parece que ele está mais cansado da luta do que pensou, e pede licença indo para seu quarto. Enquanto ele anda, ele continua se perdendo pelo local, olhando aqueles quadros de gatos. E Lilia vai atrás dele, falando que se ele for por aí, ele vai acabar em suas adegas. E ela chama o garoto para ir com ela, falando que conhece um lugar muito melhor. E nisso ela leva ele até os trabalhadores e fala que espera que eles não liguem para um convidado. E assim ele chega lá meio temeroso. E aquela empregada adiante começa a falar com Arthur, falando que aquele é o rapaz que queimou metade do gramado que ela trabalhou duro para manter. Então ele pede desculpa pelo problema que causou. E o outro homem pede para ele não ligar para ela, pois ela só está lhe farpando. Então, enquanto interage com todos eles, ele pensou que Lilia era bem quieta antes, mas ele acha que ela normalmente é assim. E a garota começa a se soltar perto dos empregados e pergunta para aquela senhora se tem alguma carne sobrando. E ela pede para Lilia tomar cuidado, falando que Hestia está começando a ficar desconfiada porque ela está ganhando peso ultimamente. Mas ela fala que é apenas uma garota em fase de crescimento. E a empregada mais nova fala que Lilia vai até ali quando está estressada. Então ele pergunta por que ela estaria estressada. E o mordomo fala que o maior desejo do pai e da mãe dela é que ela desperte como uma maga, mesmo nenhum deles sendo um. E ele fala que Lilia quer ser uma maga também, é claro, mas ainda assim é muita pressão para uma garotinha. Então ele continua olhando ela comer. E no presente fala pro seu pai não se preocupar, pois ele sabe que a família Helstia são pessoas boas que só desejam o bem. Então seu pai vai embora, dando boa noite pra ele. E assim, no dia seguinte, ele acorda com Sylvie lambendo ele. Ele pergunta para ela se ela não está animada demais. Então ele se pergunta como Tess está. Mas nisso, ele começa a sentir um cheiro horrível, falando que parece que ele não é o único que precisa de banho hoje. E assim, ele leva Sylvie diretamente pra banheira. E quando ela percebe, ela começa a chorar. E um tempo depois, ele fala para ela não ficar assim, afinal não foi tão ruim. E nisso, batem na porta. E quando ele vê, é Ellie. E ela fala que sua mãe disse para ela lhe acordar. E ele pergunta se sua irmã pode levar eles para ver a mamãe. E nisso, a garotinha começa a guiar eles puxando pela mão. E já um tempo depois, eles estão no mercado. Ele fica surpreso por aquela ser a cidade de Chiros. E olhando os arredores, ele pergunta para sua mãe que loja é aquela. E ela fala que aqueles orbes pequenos são chamados de núcleos bestiais. E fala que eles são núcleos mágicos extraídos de besta de mana para aumentar o seu poder. Mas os efeitos entre os núcleos podem variar completamente. E ela fala que é meio uma aposta gastando centenas de barras de ouro. Mas se tiver sorte, um pode ter até mesmo uma vontade bestial. Então ele fica surpreso pelas centenas de barras de ouro. E Tabitha fala que na verdade possam até ser milhares. E ele fala que já tá bem feliz com a sua própria vontade bestial. Então Lilia fala que a sua casa de leilão em Hestia recebe uma boa quantia de núcleos bestiais e até núcleos bestiais infantis. E ele pode ir ver quando tiver a chance. E ele fala pra ela que adoraria fazer isso. E nisso ela fala que eles estão indo em um lugar. E fala que queria que ele visse esse lugar assim que ele viu. E assim ela leva o garoto para um cabeleireiro. E ele se pergunta se isso é necessário. E Alice fala pra ele que o cabelo dele está uma atrocidade. Então o cabeleireiro começa a falar pra ela não se preocupar, pois vai fazer o filhinho dela brilhar, como a joia perfeita que ele é. E Arthur só pode soltar um grito silencioso de dor interna. E já um tempo depois ele sai da cadeira pensando que se sente ridículo. Mas Alice fala que ele está perfeito. E o garoto já meteu a roupinha do riquinho mimado. E sua irmã fala que ele tá bom o suficiente para ser irmão da Ellie agora. E Alice ainda concorda, falando que ele finalmente parece um homem civilizado agora. E nisso eles continuam com o passeio. Então Arthur nota alguns garotos vestidos iguais. E Lilia fala que eles são estudantes da escola de Chiros. Então ele fala que não estava olhando. Mas Lilia fala que é meio que um símbolo de status poder vestir aquele uniforme. E ele fala que eles parecem uns idiotas para ele. E Lilia fala que muito deles são. Mesmo assim, eles são quase considerados realeza naquele lugar. Então Alice pergunta sobre o que os dois estão falando. Ele estava falando da escola. E nisso ela pergunta cadê o Arthur, que já saiu correndo. E realmente eu tenho que concordar com ela que ele parece um cachorrinho. Então Alice fala que ele normalmente é tão calmo e maduro, mas é refrescante ver ele animado daquele jeito. E Tabitha fala que é um pouco confortante ver ele parecendo uma criança, ainda mais depois do espetáculo que ele fez ontem. E nisso todos começam a pensar no garoto lutando contra o pai dele. E nisso o garoto entra numa loja e fica maravilhado com o que vê, olhando todos os arredores. Então uma pessoa pergunta se ele pode ajudar, falando que aquele não é um lugar para crianças, mandando ele sair enquanto ele está pedindo com educação. E nisso ele fala que essa coisa que ele está olhando é uma arma perigosa e pergunta se entende o que isso significa, falando que aquela não é igual à espada de madeira que ele tem em casa. E nisso um deles tenta encostar a mão no ombro de Arthur, mandando ele sair da loja porque não tem doce ali. Então o garoto dá um tapa na mão dele, tirando sua mão de perto, e fala que sabe muito bem o que é uma espada e pede desculpas por atrapalhar. E nisso o homem grita para Arthur esperar, chamando ele de pirralho, e pergunta que casa rude criou ele daquele jeito. Mas nisso Alice chega gritando, mandando ele tirar a mão de seu filho. E ele pergunta do que ela está falando, falando que seu nome é Igace, mas quando ele ia falar a sua casa, ele para olhando para Helstia. E ela
ela fala que a casa dele é um ramo da família Ravenport e pergunta se ele gostaria que ela revogasse ele e a família dele de participar do leilão da casa Helsia. Então ele pede para ela, por favor, não fazer isso, falando que não tinha ideia que aquele pirralho, mas ele para e chama o garoto de outra coisa, falando que não tinha ideia que aquele garoto estava com a casa Helsia e pede sinceras desculpas para ele. Então Arthur agradece elas por salvar ele daquela situação, mas Tabitha diz que, para falar a verdade, ela estava com mais medo do que ele faria com aquele homem. Então Alice concorda, e nisso um mago começa a olhar para eles, olhando para Sylvie correndo no chão. Então, um tempo depois, enquanto eles estavam chegando em casa, Vincent fica feliz que eles finalmente chegaram. Então ele fala com Arthur, dizendo que tem alguém que ele gostaria que ele conhecesse. Então uma mulher com um chapéu bastante chamativo diz que ele deve ser Arthur, dizendo que Vincent falou muito sobre ele, e ela se apresenta como Cynthia Godsky, falando que é a fundadora e diretora da escola de Shiros. E Arthur fala sobre a escola de Shiros, uma instituição louvada por ser o maior santuário para qualquer pessoa que queira ser um mago e seja privilegiado o suficiente para ter tanto reputação quanto talento para entrar. Então ele fala que é uma terra fértil de aclamados estudiosos, membros de guildas, líderes, guardas reais e forças militares. Então ele fala que qualquer um que teve impacto nesse mundo teve alguma relação com a escola de Shiros. E ela fala que esse é o tipo de fama que a escola possui, um imensurável titã se comparado com as outras incontáveis escolas espalhadas pelo continente. E ele fala que no topo de toda a administração dessa escola está a própria diretora Godsky. E nisso os dois ficam se encarando frente a frente, e todos acham super estranho. E nisso ela estende a mão, falando que é um prazer conhecer Arthur. E ele fica se perguntando qual é a convenção social apropriada naquela situação, se ele deve beijar a mão dela ou apertar. E nisso ele estende a mão para ela, falando que é um prazer conhecer ela também. Mas Alice aparece pedindo perdão pelo comportamento rude de seu filho, abaixando a cabeça do garoto. E nisso ela fala que ele acabou de voltar para casa e não sabe costumes dos mais formais. E ele só consegue ficar pensando que espera que isso não demore, pois ele não come faz horas. Porém a diretora fala que ele está certo em certas partes, pois de qualquer forma ela está sendo rude por vir ali tão tarde. E ela fala que não pôde recusar um favor para Vincent, depois de todas as grandes contribuições dele para a escola de Shiros. E ele fala que só tá ajudando a escola para que um dia Lilia possa frequentar. E nisso a garota fica meio triste ouvindo isso. E nisso Godsky fala que não é muito comum ela ir até a casa de um potencial estudante, mas Vincent despertou seu interesse quando ele insistiu que um prodígio do mais alto nível está vivendo na casa dele. E ela pergunta se eles se importam de emprestar um espaço aberto para que ela possa ver uma demonstração. Então Tabitha fala que é claro, mas Arthur pede para pelo menos jantar antes. Porém sua mãe dá um puxão de orelha nele, e eles começam a levar a diretora. E Arthur, por sua vez, fica triste junto com Sylvie, falando que parece que eles não vão jantar nem tão cedo. E nisso ela pula do colo de Ellie diretamente para Arthur. Então Godsky vê Ellie e fala que aquela é uma besta de mana adorável, perguntando se foi o pai dele que contratou aquela besta. E ele fala que não, falando que ela está ligada a ele desde que ela nasceu alguns meses atrás. Então Godsky fala que isso é interessante, pois vários nobres ali compram bestas de mana para formar um contrato. Então ela fala que nunca viu uma besta de mana como Sylvie. Então ele fala que a mãe dela é um tipo de lobo com escamas e pequenas asas. Ele estava quase morta protegendo o ovo quando ele caiu no ninho dela. E ele fala que acha que teve sorte, e ela apenas fica pensando nas palavras do garoto, até que Vincent leva eles até a nova arena que eles construíram. E Cynthia pede para o garoto demonstrar se o que Vincent diz era exagero ou não. E ela fala que ele disse que ele era um ampliador, mas se recusou a dizer qualquer coisa além disso, porque seria uma surpresa. Então ela pensa que aquele garoto não parece nem preocupado nem com medo, e ela se pergunta se é confiança ou arrogância que deixa ele tão calmo. Porém, por sua vez, o garoto tá só se perguntando o que tem para jantar, e fica se perguntando se é peixe grelhado ou não. Então Vincent fala que ela com certeza vai ficar chocada quando ver Arthur usando magia de fogo e relâmpago, fora que Vincent fala que Arthur não vai conseguir queimar o pátio como da última vez. Então Godsky pergunta se ele não deseja pegar uma arma pelo menos, mas Arthur fala que vendo que ela não tem intenção de usar aquela varinha decorando seu cinto, ele vai ir de mãos vazias também. E ela começa a dar risada falando nisso e chama ele para começar. E ele fala que durante o tempo que ele treinou com Virion, o poder explosivo do fogo e a resposta adaptável da água foram as primeiras artes de Ki do seu mundo a se manifestar como elemento nesse mundo para ele. E depois disso, as técnicas de artes marciais do estilo de terra e vento da sua vida anterior apareceram também. E assim ele ativa sua mana e começa a rachar o chão à sua volta, quando ele quase se enfia dentro do solo e começa a lembrar das palavras do seu antigo eu. E ele se lembra que deve controlar a combinação da mana interna e do ambiente para modelar o efeito desejado. E assim ele levanta um dos pés, cravando ele no chão e mexendo todo o solo. Então todas as pedras começam a voar, e Vincent fica surpreso com o que o garoto está fazendo. E ele fala que, diferente de conjuradores, esses são espaços fundamentais para ampliadores manifestarem um ataque elemental. E é claro, ele teve um pouco de vantagem por causa do seu conhecimento anterior. E assim ele começa a caminhar, e ele se pergunta como a diretora mais prestigiada da escola de magia reage quando ele faz isso. E ele lança uma pedra com um chute na direção dela. E ela fica surpresa com a pedra voando na sua direção, mas dá um risinho invocando um vento que a protege de todas as pedras. Então ele percebe aquilo, com as pedras voltando para cima dele, e ativa também a magia de vento, partindo para cima dela
tentando alcançá-la, mas a magia dela joga o garoto para longe novamente. Então ele pensa que vai usar o vento para se orientar e suspender a pedra no ar. E assim ele consegue uma plataforma para parar. E ele pensa que mesmo com todo o treino de Virion, ainda é difícil usar magias de terra e vento ao mesmo tempo se comparado com fogo e água. E ele precisa se concentrar. E assim ele crava seu pé naquela pedra e volta correndo para cima dela. E nisso ela apenas estende sua mão invocando uma magia de vento e jogando para cima do garoto fazendo um tornado. Então ele só pode se defender e voa para trás. Então ela começa a entoar um cântico. E ele percebe que é aquilo, notando que ela já está terminando de preparar um outro feitiço. E ela lança 4 redemoinhos na direção do garoto. E ele pensa que vai conjurar um vento da rotação oposta para desviar os tornados. E lança para cima dos tornados dela. E nisso a diretora fala que é impressionante, mas fala que ele está confiante demais nas suas habilidades para encarar um oponente de frente. E fala que no geral a demonstração de poder de combate dele e poder mágico foi excepcional. E fala que aquele vai ser o último teste, tipo um crédito extra. E pede para o garoto tentar se manter consciente, jogando mana nele. E assim todo o ser dele é bagunçado. E ele começa a pensar que aquilo é magia de som, falando que ela é uma divergente. E nisso ela fala que foi maravilhoso. Então ela fala que ele passou facilmente. E com a aptidão que Arthur mostrou com magia de vento, ela está tentada a ensiná-lo ela mesma. Porém seu pai pergunta para Arthur desde quando ele sabe usar magia de terra e vento também. Mas então ela pergunta o que ele quer dizer com também. Então Vincent fala que ele usou magia de fogo ontem e magia de relâmpago também. E é por isso que ele o trouxe para aquele pátio pavimentado, porque ele queimou todo o seu gramado. E nisso Godsky pergunta se ele tá dizendo que o garotinho é capaz de controlar pelo menos 3 elementos e um deles no nível divergente. Então ele fala que é 4 na verdade, e fala que tem afinidade com todos os 4 elementos. E nisso Godsky quase cai para trás e Rei acaba segurando ela e pergunta para ela se está tudo bem. E ela fala que está sim. Então ele pergunta se seu irmão é forte. E a diretora fala que ele é muito forte, falando que talvez ele se torne o mais forte no futuro. Então o Rei fica surpreso com isso. E Arthur fala que depois que todo mundo se acomodou, ele se desculpou com a sua família por esconder isso deles. Então Alice apenas pede para ele não esconder mais nada no futuro. E Arthur fala que seu peito apertou com as palavras dela, pois ele queria prometer isso para ela, mas ainda assim ele não pode. E assim, enquanto isso, Godsky fica olhando para o garoto, encostando nele, e assim cria uma barreira em volta deles, e fala que eles não podem lhe ouvir enquanto aquele feitiço está ativo, e pede para o garoto dizer o que ele está pensando. E ele fala que a verdade é que ele mostrou as habilidades para ela porque precisa de 2 coisas. E ele fala que necessita de poder e influência, e ele pede para que ela mantenha sua família segura até que ele fique forte o suficiente para fazer isso sozinho. Então ele não só vai frequentar a escola, como também vai lhe considerar a sua benfeitora. Mas então ela dá risada falando que nem mesmo o rei e a rainha de Sapin ousariam fazer uma proposta tão unilateral com ela, e pergunta se mesmo assim ele acha que ela estaria disposta a estabelecer uma relação com uma mera criança. E ele fala que talvez comparado até mesmo com o rei e a rainha de Sapin, ele está mais do que ciente do potencial dessa mera criança e acredita que ela também. Mas mesmo assim, a sua parte do acordo vai ter que esperar até ele frequentar a escola dela. Então ela fica em dúvida, e ele pede para ela entender, falando que fez uma promessa para alguém importante, que viveria sua vida ao máximo, e ele acha que frequentar a escola de Shiros em uma idade comum ajudaria nisso. E ela nota que isso que ele tá falando dali a 3 anos, e ela pergunta o que ele planeja fazer até lá. Então ele fala que não disse a sua família, mas ele decidiu se tornar um aventureiro. E um tempo depois, a única coisa que pode se ouvir é Alice falando que definitivamente ele não pode, e que ela definitivamente não vai deixar ele fazer isso. Então Vincent percebe que eles começaram, e a Godsky aproveita para meter o pé, e Alice começa a falar que ele acabou de voltar depois de que todos pensaram que ele tinha morrido, e agora ele está dizendo que quer sair por aí sozinho para ser morto. E ela fala que não, nunca, somente por cima do seu cadáver. E nisso ele começa a pedir para ela não ficar brava desse jeito, enquanto Sylvie se esconde atrás do garoto. Então o rei fala para Alice que não está dizendo que concorda com ele, mas pelo menos eles devem escutá-lo. Mas ela pergunta como ele pode dizer isso depois de tudo que eles passaram para chegar até ali, e pergunta se ele entende, e ela começa a chorar nos braços dele. E nisso Arthur pega a mão de sua mãe, falando que não estava planejando ir embora tão cedo, e na verdade ele queria passar alguns meses em casa com todos eles, e fala que sabe que ele acabou de chegar, mas depois de ficar no Reino Elfo por mais de 3 anos, ele sente que sentiu falta de Sapin e do resto de Dicatem. Então ele fala que quer sentir a emoção que ela e seu pai sentiram quando eram aventureiros, e seu pai fala que entende o que Arthur está falando, e fala que até mesmo ele estava se coçando para experimentar a vida de um aventureiro quando ele despertou na adolescência. Mas ele também fala que a mãe dele está certa em se preocupar, pois não importa o quão preparado e forte ele pensa que possa ser, a vida de um aventureiro é perigosa e imprevisível. Então ele olha para Sylvie e tem uma ideia, e pergunta o que eles acham dele ter um tipo de guarda-costa ou supervisor com ele, e sua mãe ainda tenta negar, mas Rei fala que essa pode ser uma ideia não tão ruim, mas pergunta quem seria uma boa pessoa, e nisso ela começa a sacudir seu marido, falando que não acredita que ele está mesmo considerando, falando que não vai deixar seu filho sair por outros 3 anos, e nisso ela começa a surtar com ele. E um tempo depois, após bastante surra, ele fala que não vai sair por 3 anos, e ele planeja voltar sempre em poucos meses, ou até entre as missões. Então ela pergunta se ele tá falando sério, com um olhar bastante amedrontador, e os dois acabam balançando a cabeça concordando com ela. E nisso, Ellie pergunta se o irmão está indo, e ele fala para ela que não, falando que ela ainda vai ver muito seu irmão. E nisso, Alice diz que não tá concordando ainda, mas pelo menos ele deve lhe responder, perguntando por que ele quer ser um aventureiro agora, questionando se não faria mais sentido ir para a escola antes de virar um aventureiro. E ela tenta se manter firme, resistindo à fofura
de seu filho. E ele fala que se for para a escola, ele será mais jovem que os outros estudantes, então ele quer se encaixar e fazer amigos, mas isso pode ser difícil com uma grande diferença de idade. E ela começa a pensar como seria a vida sofrida de seu filho, e ela fala que ele não precisa ir para a escola agora, mas ao invés disso ele poderia ajudar o seu pai. Mas ele fala que tá tudo bem, e seu garoto vai ficar bem, e nisso ela agradece pro seu pai, mas ele pensa que também não quer só treinar, ele quer lutar e testar as habilidades que ele aprendeu desde que veio para aquele mundo em um ambiente aberto, e fala que mesmo assim, ele não mentiu para sua mãe. Sylvia lhe disse para aproveitar a vida. E já um tempo depois, enquanto eles almoçam, eles começam a falar sobre a casa de leilões, e Lilia pensa que isso é uma baita de uma vergonha. Então Arthur pergunta o que eles planejaram para hoje, e Tabitha fala que ela e Alice vão comprar alguns mantimentos na cidade para preparar o evento na casa de leilões Hestia, e falam que vão levar Ellie e Lily, e se ele quiser ir junto, ele pode ir, mas ele fala que vai passar dessa vez, falando que agradece do mesmo jeito. E nisso Vincent pergunta se eles decidiram o que vão fazer sobre Arthur, e Alice fala que decidiram deixar ele virar aventureiro com algumas condições. Então pergunta que condições são, e Ray fala que primeiro, ele vai ter que esperar o aniversário dele daqui a 3 meses, e segundo, ele vai ter uma guarda com ele o tempo todo nas missões, e terceiro, ele vai ter que visitar a casa pelo menos cada 2 meses. Ele fala que fora isso, ele é inteligente o suficiente para cuidar do resto sozinho, ou assim ele acha, mas Vincent fala que tá tudo lindo e maravilhoso, mas questiona se eles têm alguém em mente para ser guarda do Arthur, e fica se perguntando se existe um guarda capaz de proteger aquele garoto. Enquanto Ellie continua imitando a Sylvie, Ray tem uma ideia, e fala que já sabe, pois os chifres gêmeos vão voltar de uma dungeon em breve. Ele recebeu uma carta da Guilda dos Aventureiros falando que eles voltariam em 2 meses, e eles podem esperar e pedir para um deles ir com o Arthur. E Alice fala que isso é até uma boa ideia, e Ray pede para ela não tentar parecer tão surpresa por ele ter tido uma boa ideia. E Arthur fica feliz por ser essa a ideia, pensando em todos os amigos que ele fez nos chifres gêmeos, e ele fica feliz por poder vê-los em breve. Em outro dia, enquanto Vincent está trabalhando, Arthur bate na porta, e ele fala que o pai do garoto acabou de sair, falando que ele está na casa de leilões agora. Então ele fala que na verdade veio falar com ele sobre um certo assunto, então pergunta se pode entrar, e nisso Vincent permite. Enquanto isso, Alice começa a perguntar para Tabitha se são coisas apropriadas para o aniversário de 10 anos, e nisso elas começam a falar sobre as decorações que Alice faz. Então Tabitha fala que roubou algumas e colocou na sua sala de observação, e todas as nobres gostaram daquilo, e ela se sente um pouco envergonhada por pessoas estarem vendo isso. Então Ellie começa a ficar entediada, e Lilia pergunta por que ela está com a cara fechada, questionando se a garota está brava. Ela fala que o seu irmão não veio fazer compras com ela, mas Lilia fala que veio no lugar dele, falando que agora entende que não é mais importante para Ellie, mas ele fala que não, Lilia é a Lilia e o seu irmão é o irmão. Então ela começa a fazer drama para a garota, falando que ela lhe amava mais que tudo e agora vai lhe jogar fora. E nisso sua mãe bate nela, perguntando por que ele está implicando com Ellie. E a garota fala que só estava cutucando ela porque Ellie está pensando sobre o Arthur naqueles últimos dias, mas sua mãe fala que parece que Ellie não é a única pensando no Arthur, se perguntando se poderia ser que a sua filha teve a primeira paixão dela. E nisso ela pergunta que sua mãe tá dizendo toda vermelha e fala que ele é apenas um esquisitão. E ela fala que achava que as crianças da sua idade não podiam ser magos porque ela disse, e justamente por isso que ela está esperando com paciência para despertar. Mas o Arthur, ele já é um mago muito mais forte do que muitos adultos, e ela fala que isso não é justo, falando que quer ser uma maga e fazer eles felizes. Então elas se olham, e Alice diz que sabe que é difícil ela não fazer isso, mas ela não deve se comparar com Arthur, pois ela tem certeza que sabe que ele, comparado com as outras crianças da sua idade, Arthur que é diferente. Mas então ela pergunta como ele ficou tão forte, perguntando se foi Alice ou o Rei que o treinaram. Então pergunta se poderiam lhe ajudar também, mas ela fala que fora o pouco treinamento de espada que ele fez com seu pai, elas nunca ensinaram nada para Arthur. E nisso Tabitha fica surpresa, falando que entende que ele é muito especial, mas pergunta se não estão faltando parte naquela história. Mas ela fala que não quer se intrometer tanto, e Alice fala que não tem nada disso, fala que fica feliz que ele se importem tanto para falar a verdade. E ela fala que tanto ela quanto seu marido sabem que Arthur está escondendo algumas coisas dele. Mas então Tabitha pergunta por que eles não questionam o garoto sobre tudo, como por exemplo, sobre como ele ficou tão forte enquanto estava fora, e como ele era tão habilidoso com a espada antes do ataque dos bandidos. E se ela está curiosa assim, tem certeza que Rei e ela também estão morrendo de curiosidade. E ela fala que é claro, mas ela acredita que ele tem um bom motivo para não contar todo, e fala que percebeu que ser mãe é dar apoio e espaço para ele se sentir confortável o suficiente para dizer a eles tudo por vontade própria. E nisso Tabitha não entende tanto, mas só pode aceitar. E elas então continuam indo embora, e aquele homem encapuzado continua observando todas elas. Enquanto isso, ele anda num beco, falando para informar o Lord Sebastian que a besta de mana não estava com eles cara a cara com o garoto, e pergunta que tipo de situação é aquela, e que tipo de garoto de 8 anos passa uma presença tão forte que lhe deixa mais nervoso do que quando ele estava com um rei de sapim. E nisso o garoto agradece pelo chá totalmente à vontade, e ele fala que ele é tão diferente do resto da família, perguntando qual é a verdadeira natureza dele. E Arthur vai direto ao ponto, falando que o motivo dele lhe incomodar tão de repente é porque ele gostaria que ele conseguisse alguns itens para ele. Ele pergunta que itens seriam, e ele fala que é uma capa protetora, de preferência com capuz, e uma espada decente para o seu tamanho, fora uma máscara capaz de alterar a sua voz. Então Vincent fala que a capa não
não deve ser um problema, mas a máscara só pode ser feita por um artesão mago divergente do som. Então ele fala que pode tentar, mas então ele pensa que já está atolado de trabalho por causa do evento de aniversário e se pergunta por que ele quer tanto agradar aquele garoto. E nisso Arthur agradece, falando que como compensação ele pensou em uma forma de lhe pagar, já que ele não tem dinheiro por enquanto. Mas então Vincent fala que tá tudo bem, dizendo que o pai dele tem sido uma grande ajuda desde que ele começou a trabalhar para ele. E graças a ele e o treinamento que ele dá para todos os seus guardas, a quantidade de roubos e brigas na casa de leilão nunca foram tão baixas. Mas o garoto fala que mesmo assim, uma das coisas que ele queria fazer era ajudar a sua irmã a despertar mais rápido com o método que ele descobriu recentemente. E ele fala que enquanto ajuda ela, ele também pode ajudar a Lilia. Então Vincent pergunta sobre o que o garoto tá falando. E ele fala que sabe que nem ele nem a esposa são magos, mas ele acredita que pode ajudar a filha dele a despertar e frequentar a escola de Shiros. Então em seu quarto, após treinar, Arthur deixa uma bolinha cair. E aparentemente ele está no meio estado de bestial e pensa que mesmo depois de todo esse tempo, ele só consegue usar por alguns segundos. Essa brincadeirinha. Então ele fala que não é o suficiente e se propõe a tentar de novo. Então, já no fim da tarde, ele cai cansado e fala que não importa se é sua vida anterior ou aquela, ele precisa de poder para proteger quem ele ama. Então ele se lembra da sua vida passada enquanto um garoto corria na chuva. E nisso ele chega perto do que parecia uma ambulância e chora ao ver a pessoa que está deitada lá dentro tentando alcançar. Mas então ele vê a arma do crime que foi cometido naquela noite. Ele pensa que dessa vez ele não vai conseguir força pra se vingar, mas bateu em Silvio. Então Silvio fala com ele. Ele fala que ele está certo, falando que parece que elas voltaram da compra, fazendo carinho na dragoa. E nisso ele sai do quarto e vai ver elas. Porém, quando Alice o vê, ela vem perguntando para ele que papo é aquela de tornar a Lilia uma maga, falando que mesmo se for uma piada sem graça, é meio insensível. E Tabitha fala para Arthur que se isso for algum tipo de pegadinha, ela acha que ele foi longe demais. E ele fala que nunca brincaria com algo assim, e fala que fez uma proposta para Helcia e ele aceitou. E nisso Vincent fala que ele disse que lhes mostraria quando eles chegassem, então eles vão para a sala de estar testar. E as duas ficam meio temerosas, e nisso eles se sentam no chão. E ele fala com as duas, enquanto estão de costas, e fala que agora ele quer que elas respirem do jeito que ele falar. E ele fala que, mano, é mais fácil de se sentir quando está respirando fundo do que na frequência normal. Ele fala que espera que essa explicação seja fácil delas seguirem. Ele fala que o primeiro passo é respirar de uma forma especial. Então elas perguntam que forma especial é essa. E aí ele fala que pode respirar fácil, mas ele fala que não é de qualquer jeito. E ele fala pra ela que se ela conseguir fazer isso, ela vai ficar forte igual o seu irmão mais velho. E nisso ela fica animada. E ele começa a achar que ela vai conseguir entender as suas instruções. E ele fala que de qualquer forma, a respiração segue de um jeito. Ele fala que elas devem puxar o ar pelo nariz até não poder respirar mais. Então, quando elas não conseguirem segurar mais, elas devem abrir a boca e respirar mais uma vez. E depois disso, elas devem deixar o ar sair em pequenas partes, mais ou menos 15 vezes. Que elas começam a fazer isso e Arthur percebe que elas estão indo bem. E ele pede para elas fazerem de novo com os olhos fechados, até conseguirem ver luzes bonitas flutuando no escuro. E nisso todos ficam apreensivos. E aí ele começa a ver aquelas luzes bonitas, mas quando ela fala, elas desaparecem. Esse brinquedo parece ser bem fácil. Você só tem que seguir o caminho dele até sair por completo. Mas quando ela fala, elas desaparecem. E Arthur diz que é porque ela parou a respiração especial. E Lilia fala que não consegue vê-las, perguntando se tem algo de errado com ela. Mas ele fala que não, e fala que tá tudo bem, pois os pais dela não eram magos, então era esperado isso. E nisso Alice pede pra ele falar pelo menos o que ele tá tentando fazer. E Tabitha fala que sabe que ele tem boas intenções, e não vai questionar a habilidade dele com magia, mas ensinar uma criança a despertar como um mago é algo nunca visto antes, e deveria acontecer naturalmente. Mas ele fala que o que está fazendo é ajudando elas a fazer o que ele fez para despertar aos 3 anos, e acha que a única razão por trás dele conseguir fazer isso é por ele ter afinidade com todos os elementos. Ele fala que trabalhou isso na sua cabeça, mas agora eles vão ter certeza depois de treinar. Então ele pede para elas apenas observarem, e ele se prepara para ver se funciona como ele teorizou. E ele fala para Ellie e Lilia, falando que o corpo dela pode ficar um pouco quente, mas elas devem continuar respirando do jeito que ela falou. E assim ele começa a ligar a mana dele no corpo delas. Então elas começam a ver aquelas bolinhas, e ele pede para elas, com o seu pensamento, tentar juntar as luzes brancas. E ele fala que aquelas pequenas luzes são suas amigas, e elas precisam estar juntas para ser felizes. E ele fala desse jeito para tentar fazer com que Ellie consiga reunir elas. E assim ela começa a juntar elas. E um tempo depois, ele cai cansado no chão, falando que acha que isso é tudo que ele pode fazer por hoje. Então Vincent questiona como foi, perguntando se sua Lilia vai poder virar uma maga. E ele fala que vai demorar alguns anos, mas se ele puder fazer isso com elas nos primeiros meses, para elas conseguirem aprender a fazer sozinhas, Lilia não deve ter problema em virar uma maga. Mas enquanto ele fala isso, Tabitha pula nele, pedindo desculpas por duvidar do garoto, e agradecendo novamente, falando que por causa dele, a sua filha vai ter tantas oportunidades que não foram dadas a eles por não serem magos. E nisso, Lilia vê aquela cena e olha para o seu pai se desfazendo em lágrimas. E Arthur fala que depois disso a sua vida tomou um ritmo confortável. E ele passava a manhã toda treinando e depois ajudando a sua irmã e Lilia a ficarem mais próximas do despertar. E após todo esse tempo ajudando elas e treinando e vivendo confortavelmente, ele fala que mesmo com a sua impaciência para ficar mais forte, ele ainda tinha certeza de passar um tempo com todos eles, por saber que não teria tantas oportunidades assim no futuro. Então, 2 meses depois, Arthur está girando no hall de entrada. E Alice fala para Ray que ele deve estar animado para ver os chifres gêmeos, pois já faz um bom
tempo, mas ele fala que acha que não é o único que tá animado para vê-lo. E nisso, Art tá surtando esperando eles, quando Sylvie salta diretamente no ombro dele. Ele fala que acha que ela não está mais tão pequena para continuar subindo no seu ombro, e a dragãozinha fica um pouco tímida com seu peso, mas então vão bater na porta. E quando ele abre, Angela pula diretamente no garoto, agradecendo muito pelo garoto estar são e salvo, falando que ele deve ter passado tantas dificuldades, mesmo sendo tão jovem. E nisso ele começa a falar pra ela que não consegue respirar, mas então se sente um pouco mais calma naquele airbag. Pois nisso, Durden lembra ela de soltar o garoto, então ela fala que se deixou levar pelas emoções. E nisso o garoto pergunta se Durden ficou ainda maior, e ele começa a chorar, se lembrando de tudo que eles passaram após perder o Arthur, e fala que o garoto também ficou. Mas então Adam fala que pensou que o plano era fazer uma cara feliz para o garoto, e pergunta que chororô todo é aquele, e também questiona se eles não vão perguntar sobre a besta de mana preta nas costas dele. Mas então Ellen fala que podem ignorar aquele idiota, falando que está feliz em ver ele crescido e ainda mais bonito. Então ele fica se perguntando por que ele é o cara mal por não chorar, falando que não é sua culpa se ele é maduro o suficiente para aguentar. Enquanto eles estão falando isso, Jasmine vem correndo e se agarra no garoto. Ele fica um pouco surpreso e ela pede desculpas, se desculpando sem parar para o garoto. E nisso Adam acaba chorando. Então o Ray fala que parece que eles perderam a hora, também chorando junto com todo mundo. E um tempo depois, Vincent pergunta se Ray tem certeza que eles não precisam de conjuradores. E Ray fala que eles têm Angela e outro conjurador de vento alternando a descoberta de barreiras em volta da casa de leilões, e Durden cuidando das entradas principais. E qualquer coisa além disso, as pessoas podem pensar que eles estão se preparando para a guerra. Então Vincent acaba muito grato pelo antigo time dele concordar em fazer a segurança. E Vincent fala que sabe que ele está brincando, mas vai confiar na promessa dele depois das últimas experiências que ele teve com o Magus. Mas ele continua. Essa brincadeirinha foi a solução. Ela é um mercenário. Com magos, mas ele continua esperando que isso não aconteça. E nisso, Vincent se lembra que o filho dele disse que queria uma espada antes de se registrar como aventureiro. E isso deixa Ray muito surpreso. Ele fala que um pouco com manoplas, que ele não esperava que Ray ensinasse ele a lutar com espadas. Mas ele fala que a única coisa para ele foi dar uma espada de madeira iniciante, que para isso ele está aprendendo sozinho desde que ele tinha 4 anos. E Vincent fica muito surpreso, perguntando por que ele se surpreende. Ray fala que, sinceramente, ele diz que aprendeu sozinho, mas nas poucas vezes que eles lutaram, ele chegou algumas vezes a emitir aquela pressão. E nisso, Vincent pergunta que pressão é essa. E ele fala que é como se a confiança dele viesse de décadas de batalha. Porém, Vincent fala que Arthur não viveu nem uma década, e pergunta se ele não acha que está dando crédito demais a ele. Ele fala que talvez ele esteja certo, mas quando eles lutaram, tem vezes que ele tropeça ou se atrapalha do nada, como se ele não estivesse acostumado com o próprio corpo. Então Vincent fala que sabe qual é o motivo, e fala que é a puberdade precoce, errando totalmente. Então Ray pede apenas para eles descerem as escadas, pois devem estar lhe esperando. Todas as pistas estavam aí, eles não quiseram ver, mas eles já sabiam o que tá rolando. E enquanto eles vão pro salão, Tabitha fala que eles demoraram muito, perguntando como 2 adultos são os últimos a ficarem prontos. E nisso Vincent faz a boa, falando pra sua esposa que ela está linda, e eles se encontram com todos lá embaixo. Ele fala que se sente mal por fazer todos eles vestirem preto e branco, pois eles são os anfitriões daquele evento, e ele não queria que eles se destacassem demais dos convidados, mas acha que não precisavam fazer a família do Ray seguir isso. Mas Alice fala que não tem problema nenhum, pois ela ficaria desconfortável vestindo roupas de cores brilhantes. E Arthur começa a pensar que se vestir assim faz ele perceber que não importa o que ele vai vestir, ele é apenas uma criança fofa, e ele espera que seu crescimento chegue logo. Então Vincent chama eles para irem, falando que a carruagem lhe espera. E enquanto Arthur caminha, Vincent vai até ele e fala que ouviu que sua filha está progredindo bem. E Arthur fala que se ela continuar assim, ela vai poder despertar para frequentar a escola de Shiros na idade normal. E nisso, Vincent agradece o garoto. Ele fala que só está cumprindo sua parte do acordo e espera ver boas coisas na casa dele de leilão. E após Vincent concordar com o garoto, eles finalmente partem. Enquanto eles estão a caminho, Arthur conta toda a história do que aconteceu com ele. E Adam fala que não consegue acreditar que ele teve que passar por tudo isso depois de cair do penhasco. E Ellen fala que, considerando tudo, o Arthur sai da carruagem e ele fica surpreso por aquela ser a casa de leilões Helsia. E ele fala que esse é o 10º aniversário. Nisso, enquanto ele entra, ele vê muitos núcleos bestiais e vê até uma escultura totalmente bizarra, se perguntando que diabos seria aquilo. E ele fala que o exterior é incrível, mas o interior não fica para trás. E nisso, Vincent chama a atenção de todos, falando que esse é um grande dia e eles devem manter suas cabeças no lugar e ter certeza de que não vão cometer erro. E nisso, Ray toma a frente dos guardas, falando para eles se certificarem de conferir os corredores laterais a cada meia hora antes de voltar para a rota de circulação original. E ao ver seu pai agindo totalmente diferente do normal, ele fala que é bom ver eles assim, ainda mais seu pai, pois é uma grande mudança de como ele era. Mas Ellen fala pro garoto que o pai dele era um líder no final das contas. E ela fala também que melhorou desde que tomou o lugar dele, mas ainda está bem abaixo de Ray. E fala que de qualquer forma, ele deve ir ficar com o pai dele agora, pois ela lhe vê depois. E nisso, Alice chama Arthur para ir com ela, falando que Vincent e Ray se juntarão a eles daqui a pouco. E quando ele entra, ele fica cada vez mais maravilhado com o que vê. Aqui mesmo que ele tenha sido um rei e que viveu entre a família real do reino de Eleanor. Isso é impressionante. Então Tabitha pergunta para ele o que ele achou da sua casa de leilões. E ele fala que chamar isso de casa é amizade demais local. E nisso ela fica feliz de ter gostado. Lilia pede para ele esperar até vir os camarotes no topo. Enquanto eles sobem, sua mãe pede para eles terem cuidado. E chegando lá, ele pensa que vendo quão grandioso esse lugar é e anima para ver os tipos de vidas que são rituais que ele
ela esperando convidados especiais mais tarde, mas eles conseguem por enquanto. Enquanto as mães vão pegar algo para beber, as crianças vão brincar olhando aquela parede de vidro, e Ellie fica surpresa por tantas pessoas estarem chegando, e diversas pessoas nobres se acomodam lá embaixo, e nisso Tabitha pergunta o que eles estão aprontando, e Lilia fala que Ellie está tentando contar todas as pessoas que estão entrando, mas acaba que Lilia chama a garota para brincar de outra coisa, e Arthur pensa que parece que tá todo mundo se divertindo, mas então o homem chega pedindo desculpas pela interrupção, e fala que vem informar que os convidados VIPs chegaram e estarão ali em breve, e nisso Tabitha concorda com ele, e logo eles se colocam em fileira para receber as pessoas que estão entrando, e alguns cavaleiros totalmente armados chegam primeiro, escoltando o que parece ser um mago de bastante renome, e nisso Vincent aparece falando que tem a honra de apresentar Blaine Grader, Priscilla Grader, Príncipe Curtis Grader e a princesa Kathleen Grader, e nisso Arthur pensa que sentiu o mesmo em Eleanor, era a presença da realeza, e nisso o rei fala com Vincent que não sabia que eles iriam dividir espaço com convidados, ele pede desculpas por ser presunçoso, e fala que lembrou que o rei desejou encontrar a sua família na última vez que esteve ali, então ele pensou que seria um bom dia para isso, e ele fala que aquela é sua esposa Tabitha, e do lado dela a sua filha Lilia, e apresenta também Alice, a esposa de um amigo próximo, e seus filhos Arthur e Eleanor Lewin, então o rei fala que amigos de Vincent são seus amigos também, e pede para todos se levantarem, e fala que afinal eles estão ali para celebrar Só era o 10º aniversário daquele lugar maravilhoso e aproveitar o evento. E nisso a sua esposa fala que eles não precisam ser tão formais, então eles devem apenas se divertir, pois pelo menos ela está contente que eles vão ter alguma companhia além dos guardas. Então enquanto eles falam, Sylvia acaba acordando, e a rainha fica surpresa ao ver aquela besta de mana fofa, falando que ela parece reptiliana, mas mais inteligente. E nisso Arthur fala que ela nasceu alguns meses atrás, falando que seu nome é Sylvie, e ele pede para ela dizer olá para eles, e ela realmente faz, que coisa fofa, meu Deus do céu. E nisso o rei pergunta se essa besta de mana é o laço do jovem, e ele fala que sim, então ele fala que ele é bastante sortudo, pois mesmo bestas jovens não são fáceis de domar, mas mesmo assim ela parece bem obediente, então ele fala que eles podem se comunicar mentalmente, então é mais como um acordo mútuo do que obediência. Mas então alguém grita impressionado, perguntando se ele está dizendo que tem um contrato de igualdade com aquela besta de mana, e nisso Arthur fica se perguntando se acabou falando algo estranho, e ele fala que acha que sim, já que ela que começou o contrato. E ao ouvir isso, o mago perde o controle totalmente, pedindo para ver o seu laço, mas então o rei pede para ele parar, falando que essa não é a hora nem lugar para estudar o bichinho de alguém, pergunta se ele precisa lembrar Sebastian do seu dever. E nisso ele pede desculpas se ajoelhando para sua majestade. Então Tabitha, para acalmar a situação, fala que o evento está começando, pedindo para todos se sentarem. E nisso Arthur fica olhando para trás, olhando diretamente para os olhos daquele mago. E assim, um tempo depois, o leiloeiro dá início ao evento, falando que eles vão ter a chance de obter raros e valiosos itens do leilão. E todos ficam muito animados com essa chance. Mas ele fala que antes de começar, ele pede para que todos olhem carinhosamente para o sul. E pede para que todos deem as boas-vindas com eles a algumas figuras extremamente importantes que lhes abençoaram com a sua presença. Os próprios rei e rainha de Sapin. E nisso todos se curvam perante ele. E o leiloeiro fala que o próximo, mas com certeza não menos importante, o homem que fez todo aquele evento ser possível. E pedem para que todos, por favor, deem uma grande salva de palma para Vincent Halcyon. Então Arthur também faz parte da salva de palma. E pensa que isso meio que lhe lembra da sua vida anterior. Mas então ele acaba balançando sua cabeça em negativa, falando que ele não é mais um rei. E volta a ficar triste por nem ter passado pela puberdade ainda. E um tempo depois, ele vai beber algo. Porém, é algo que ele pegou enquanto ninguém estava olhando. Então ele olha para as 3 mulheres do recinto conversando, e logo nota que a rainha é uma conjuradora, e o fato de que ele não pode sentir a mana dela significa que ela está com um artefato para escondê-la, ou está em um nível alto suficiente para que ele não sinta, e nisso ela nota ele olhando para ela, e fala que nunca pensou sobre isso antes, mas é interessante como não sente nenhuma atração pela rainha, ou até mesmo qualquer mulher mais velha, mesmo estando na mesma faixa de idade dele antes de morrer, e ele pensa que talvez isso seja porque elas têm a mesma idade da sua mãe, mas ele pensa que não é como se ele achasse garotas mais jovens atraentes também. E enquanto ele pensa em tudo isso, a cara de Sylvie entrega bastante o que ela tá achando desse papo. E ele se lembra de todas as 3 garotas que ele conhece e fala que seja, pois não é como se ele planejasse namorar tão cedo. E ele vai pensar sobre isso quando estiver mais velho. E enquanto ele discute sobre isso com Sylvie, Vincent chama ele, falando que uma espada vai entrar em leilão agora. Então ele deve lhe dizer caso ele tenha interesse para ele dar o seu lance. E ele fala pro garoto não se preocupar com o preço, pois ele tem algumas vantagens por ser o dono daquele lugar. E nisso o leiloeiro começa a apresentar aquela espada curta, que foi forjada por um ferreiro que também é um mago de fogo. E ele diz que imbuído acima do cabo está um núcleo de uma poderosa águia de trovão. E ele fala que reforçar aquela espada magistral com um pouco de mana irá produzir corrente de eletricidade em volta da lâmina, fortalecendo o poder de corte e até causando um efeito paralisante. E ele fala que os lances começam em 50 moedas de ouro e todos vão à loucura. E Arthur pensa que uma casa modesta em Shiros vale só uma única moeda de ouro, mas uma família de classe média da sua terra natal de Ashbear consegue viver bem com uma mão de moedas de cobre por dia. E ele pensa que só o lance de abertura para aquela espada poderia dar uma vida modesta para uma família por mais de 250 anos. Então
Então Vincent pergunta se aquilo atende o seu gosto, falando que sabe que é um pouco grande agora, mas uma espada com aquela habilidade elemental é difícil de aparecer. E o garoto fala que parece uma arma poderosa, mas não é algo que ele precisa, ele prefere algo menos único. E Vincent fala que pensou nisso, afinal, porque ele brincaria com faísca quando ele pode usar o próprio relâmpago. E fala que de qualquer forma, aquele é apenas o começo, e mesmo se ele não achar nada que goste, ele conseguiu achar todos os outros itens que o garoto queria. E nisso ele perguntou se ele conseguiu até encontrar a máscara que altera a voz. E Vincent pergunta quem ele acha que ele é, e fala que mesmo a capa que ele conseguiu foi feita de uma raposa do pesadelo. E ela tem a habilidade de esconder a presença dele de olhos desatentos. E parecia algo que ele iria querer, então pegou enquanto podia. Então o garoto fica muito feliz, falando que isso é mais do que ele esperava. E Vincent apenas pede para o garoto ficar bem, pois é ele quem vai ter que lidar com sua família caso algo aconteça. E um tempo depois, Arthur percebe que Vincent estava certo. A espada era só o começo. Então ele vê todos os outros itens que apareceram e fala que houveram mais armas e vários núcleos bestiais, da classe C até a classe A. E o próprio rei deu lance em algum deles, ganhando até um núcleo bestial de classe A. Mas o garoto fala que até o núcleo ser absorvido, eles não sabem se ele possui uma vontade bestial ou não. Então ele pergunta quando vai ser o intervalo. Até que nota que Sylvie não está do seu lado e pergunta para onde ela foi. E nisso ele questiona se Lilia sabe aonde Sylvie está. E ela fala que o dragãozinho estava bem ali. E o garoto começa a procurar aonde ele está, até que ouve ela chorando. E se pergunta que merda tá acontecendo. E quando ele olha para trás, aquele mago otário está acuando Sylvie no canto, tentando pegar ela, pedindo para ela ir com ele. E ela tá quase chorando. Então Arthur chega perto dele, fazendo Sylvie correr até ele. Mas ele se foca e pensa que ele deve se controlar, pois ele é o mago da corte da família real. E ele apenas chama Sylvie para ir com ele. E nisso o mago bate no chão, falando que o aldeão do campo não tem espaço para brincar por aí com uma besta tão especial. E nisso Arthur pergunta o que ele falou. E o mago fala que está dizendo que ela será sua. E nisso o garoto não consegue segurar a sua raiva, entrando em estado de frenesi. Então ele, com toda a sua sede de sangue, vira sua cabeça para trás e manda o mago repetir. Meu amigo, o tanto que deve ter trancado desse mago não tá escrito. Então, momentos atrás, Vincent pensa que é uma pena Arthur não ter achado nada que tenha gostado. E pelo que ele entende, ele só quer uma espada de boa qualidade, nada exagerado ou poderoso demais. E ele fala que se esse é o caso, ele tem certeza de que ele vai conseguir achar alguma coisa no armazém. E nisso o rei vai falar com ele. Ele fala que espera que ele esteja aproveitando a noite. E o rei fala que não tem certeza de como ele conseguiu um núcleo bestial de classe A de um urso de pele prateada, mas ele fala que ainda está mais satisfeito por ele ter conseguido comprar ele. E fala que eles vão torcer para que a vontade bestial esteja intacta. E nisso Vincent fala que está feliz que esse humilde evento valeu o tempo dele. Então, enquanto o rei ia elogiar o evento dele, eles dois sentem aquela intenção assassina pairando o ar. E o rei só consegue colocar a mão no seu peito, falando que essa pesada, quase palpável sede de sangue, mesmo não sendo direcionada para ele, ainda assim é muito pesada. E Vincent acaba caindo no chão, ajoelhado, quase com falta de ar. E ele se pergunta o que está acontecendo. Então os cavaleiros entram em estado de contenção, chamando o rei. E nisso a rainha pede para ele não se preocupar com ela, mandando proteger as crianças. Então o rei puxa sua espada, questionando quem ousa tentar atacar a família real, mandando a pessoa se revelar. E todos eles começam a procurar o culpado, com o mago olhando o culpado cara a cara. E o Arthur pensa que fez merda, pois perdeu o controle. E após ele parar de emitir aquela hora tão horrível, Ellie começa a chorar. E Vincent pergunta o que acabou de acontecer. E nisso Ray, Adam e Jasmine entram perguntando se está tudo bem ali. E o cavaleiro fala que a sala foi vasculhada e agora está tudo bem, mandando checar os arredores. E nisso Ray manda todos irem para o andar de cima, enquanto Arthur pede desculpas mentalmente para o seu pai. E um tempo depois, enquanto todos ainda estão se recuperando, ele pergunta para Sylvie se ela está bem, e ela fala que sim. E então um homem chega reportando para o rei, falando que o intruso foi capturado pelo capitão Lewin agora há pouco. E nisso ele pergunta se está tudo bem mesmo. E o Arthur fica feliz com essa notícia, agradecendo para aquele intruso, falando que o sacrifício dele não será em vão. E os cavaleiros falam com Sebastian, perguntando como pode um guarda real cair para trás com uma pequena intimidação de um intruso. E eles falam que ele vai morrer cedo assim. E ele começa a falar que apenas escorregou. E olha para Arthur, o qual faz uma cara feia para ele, deixando o cara com muito medo. E nisso o leiloeiro agradece os guardas e continua o evento. E fala que ali eles têm o último item da noite. E fala que a tradição diz que o melhor item deve ser deixado para o final. E não será ele que irá ignorar a tradição. E ele pergunta quem será o sortudo que irá comprar aquilo, mandando observar, falando que é um leão mundial filhote. E ele fala que um leão mundial adulto é capaz de se tornar uma poderosa besta de mana de classe B. E ele ousa dizer que, se bem cuidado, esse filhote de leão mundial pode até mesmo se tornar uma besta de classe A. Então todos ficam maravilhados. Enquanto isso, o mago nota que o garoto não tá nem prestando atenção em outra besta de mana. E o leiloeiro fala que quem comprar aquela fina besta permitirá ao seu mestre se tornar um lendário domador de feras. E fala que os lances começam em 500 moedas de ouro. Porém, com todos dando lance, eles chegam a 800 moedas, até que o rei oferece 1000 moedas. E todos ficam para trás, afinal não podem ir contra ele. E Vincent fala que parece que ninguém quer dar um lance contra o próprio rei. Então ele já adianta seus parabéns, que fala que uma barra de ouro branco parece mais do que justa. E nisso ele pergunta quais são os planos do rei para o novo bichinho real, perguntando se ele vai domá-lo pessoalmente. E ele fala que mesmo sendo tentador ter um laço, ele estava pensando em dar para o Kurtz. Mas ele fala que tudo depende de como ele vai se sair. E nisso o garoto fala que dará o seu melhor. E sua mãe quase corta a onda do moleque, mas ele lembra que ela disse que não contaria para o seu pai. E Arthur fala que eles até parecem uma família normal vendo eles assim. E Vincent fala que o leilão já está para acabar e pergunta para o rei
rei se ele gostaria que juntasse os itens e lhe enviasse, mas ele fala que isso é uma besteira, pois ele não tem tanta paciência para esperar, falando que vai descer com Vincent para pegar. Então Vincent se propõe a guiar o rei, mas nisso o mago vai perto do rei para falar algo em seu ouvido, e após o rei ouvir tudo, ele fala que entende para Sebastian, e Arthur fica se perguntando por que ele tem um pressentimento ruim sobre isso. E nisso eles chegam no armazém, e Vincent fala que um assistente estará ali em breve com os seus itens, e logo após chama Arthur, falando que ali está tudo que ele pediu exceto a espada, e quanto a ela, ele diz que ele deve achar algo melhor por ali se ele der uma olhada, e nisso ele se fala que vai guardar tudo dele enquanto ele acha uma espada, e o rei pergunta se ele está planejando ter aulas, falando que seu garoto acabou de começar também, então talvez eles poderiam organizar uma luta amigável entre os dois algum dia, mas o mago fala para o rei que o príncipe Curtis apenas seria infectado com hábitos ruins se ele começar a lutar com meros aldeões, e Arthur fala que está honrado, mas espadas são um mero hobby para ele, e fala que nunca espera alcançar o nível do filho dele. E nisso Reynolds aparece vendo o Vincent, e ele pede para ele correr até ali, pois o rei quer lhe conhecer. E nisso ele pede desculpas pela intromissão, se ajoelhando perante o rei, e o rei fala que ouviu dizer que ele capturou o intruso mais cedo, falando que Vincent conseguiu alguém bem capaz, e ele fala que não é digno de tal elogio, e ele apenas está fazendo o seu dever. E nisso ele pergunta para Reynolds se aquele é seu filho, e ele fala que sim, perguntando se tem algum problema. E nisso ele fala para Reynolds que Sebastian já é da guarda real há anos, ajudando a sua família incontáveis vezes, e pelos serviços exemplares que ele forneceu, e consequentemente para o seu país, ele sente a necessidade de compensá-lo às vezes. E parece que Sebastian gostou do laço do filho dele. E ele fala que dar para o guarda da família real o laço do seu filho seria um serviço para o reino. E Reynolds, ouvindo isso, olha para a face do seu filho e vê que tem algo errado. E nisso ele tenta falar com o rei, mas ele fala que é claro que fica mais do que feliz em compensar pelo laço, e também contratar um mago para quebrar o contrato entre o filho dele e a besta de mana, e tudo será pago por eles. E nisso Reynolds fala que deve se desculpar para ele, falando que nem ele nem a sua esposa tem algo a ver com o laço do seu filho, e ele o conseguiu sozinho, então ele não pode falar por parte dele sobre isso. E nisso o rei olha para o garoto ficando frente a frente com Arthur, e o garoto realmente olha para ele com ódio no olhar no fundo de seus olhos, e o mago pergunta para o garoto se seus pais não lhe ensinaram a baixar o olhar quando está falando com os seus superiores, mas o rei pede para ele parar de falar, e fala com a criança, dizendo que tem certeza que ouviu sua conversa com o pai dele, então ele não repetirá, e pergunta que tal, falando que a sua ferraria real com certeza terá uma espada digna de qualquer jovem aspirante a cavaleiro. E o Arthur, ouvindo isso, tenta ficar calmo, falando que ele ainda é o rei de Sapim, e nisso ele fala que agradece a graciosa oferta do rei, mas ele deve recusar, pois nem a mais magnífica espada poderia substituir Sylvie. E o mago fica totalmente irado, mas o rei pede para ele parar novamente, e nisso o rei tenta propor uma troca, falando que seria o leão mundial que ele acabou de comprar pelo laço dele, mas nisso seu filho começa a reclamar, falando que pensou que aquela besta com mana era dele, e o rei volta a perguntar para Arthur o que ele acha, falando que mesmo a besta dele parecendo única, bestas reptilianos raramente crescem forte como verdadeiras bestas de mana predadoras, mas então Arthur volta a pedir desculpas para o rei por não conseguir ser claro, e ele fala que não deseja dar, vender ou trocar o seu laço. Mas então o rei respira fundo, falando que pediu para ele 2 vezes, por um favor, 2. Ele fala que sua paciência está acabando, e ele vai pedir educadamente uma última vez, questionando se ele irá lhe dar o seu laço, e Arthur realmente fica irritado dessa vez, mas então pergunta se pode lhe fazer uma pergunta, questionando por quanto ele estaria disposto a vender o seu filho. Mano, tem cabelo no meu corpo que tá arrepiado que eu nem sabia que eu tinha. Então o garoto fala que ele já lhe perguntou 3 vezes, e ele rejeitou todas as 3. Mesmo assim, parece que o orgulho dele não permite aceitar a sua resposta, e ele fala que o rei não parece saber da gravidade do que está pedindo, então ele espera que a sua pergunta deixe isso claro. Então ele questiona para o rei quanto precisaria ser pago para ele trocar o seu filho ou sua filha. E nisso todo mundo fica surpreso com a ousadia do garoto, até mesmo os guardas, e nisso o mago olha para o cavaleiro mandando ele atacar o garoto, e ele realmente vai. E nisso ele chama o garoto de aldeão insolente, perguntando como ele ousa insultar o rei e a sua família, e Arthur nota que ele está concentrando toda a sua mana na espada, e questiona se ele está pretendendo lhe cortar ao meio. E nisso ele pensa que deve manter o fluxo de mana calmo e equilibrado, e com isso ele desvia da espada do guarda, pensando em antecipar o movimento do inimigo e pegar o controle do caminho do seu ataque. E nisso o guarda erra o garoto e ele pega a mão dele, então ele pensa em quebrar o equilíbrio do inimigo e explodir ele, usando tanto seu poder quanto o próprio impulso do seu inimigo contra ele, e assim ele joga o guarda longe, quebrando totalmente o capacete dele. E o mago fica pensando que aquele guarda é um baita do idiota, pois ele não conseguiu matar nenhuma criança, e ele pensa que desperdiçou a chance perfeita. Então ele fala que mesmo se ele for punido, ele vai cuidar disso com suas próprias mãos. E ele pensa que o rei não percebeu é que um laço que é capaz de se formar em um contrato de igualdade em uma idade tão jovem significa que ele eventualmente vai passar da classe A. E nisso ele pensa que tem que pegar esse laço de qualquer jeito, tentando atacar o garoto. Isso enquanto Arthur ainda está desequilibrado por ter batido no guarda. Mas então todo o tempo se para em volta de todos, e apenas o mago continua se mexendo. E ele se questiona o que tá rolando, e Arthur fala que não adianta, falando que magias que precisam de mana ambiente não vão funcionar. E assim ele olha para o mago de forma mais B10 possível, e o mago começa a trancar, mandando ele para trás, perguntando se ele acha que é capaz de enfrentar um conjurador da família real.
E nisso o garoto aparece instantaneamente do lado dele, falando que nesse estado ele consegue sim. Então o mago questiona o que aconteceu, e o garoto retorce a perna dele no mesmo instante. E ele começa a chorar, pedindo para alguém lhe ajudar. Ele pergunta por que todo mundo tá parado, questionando por que ninguém pode lhe ouvir. E Arthur toca no ombro dele, falando que ninguém vai lhe ouvir, e é melhor ele lhe ouvir enquanto ainda consegue. Então o mago fala que o garoto não pode fazer isso, falando que é o conjurador pessoal da família do rei em pessoa. E o garoto fala que é exatamente isso, e por isso ele deve saber o seu lugar. Na moral, eu amo esse manhwa, cara. Eu amo esse manhwa. Se você não deixar o like nesse vídeo após ver essa cena, você é um baita de um vacilão. E nisso, enquanto Arthur ainda acertava o guarda, o rei começa a pensar como esse garoto fez isso, e se questiona se seu guarda tropeçou no próprio pé ou algo assim. Então, quando ele olha pro lado, o garoto já está deitado no chão. E ele começa a se perguntar quando e como o garoto chegou até ali. Mas então Lilia olha para a perna do mago completamente quebrada e começa a chorar. E todos eles ficam assustados com o que estão vendo, afinal a perna do mago está virada para cima do lado contrário. E ele começa a pedir para alguém lhe ajudar. E o rei fica totalmente assustado com o que está vendo, e a rainha pergunta o que eles estão fazendo, mandando alguém verificar os pontos vitais de Sebastian. E ela também manda Grodwin achar um emissor agora. Então o garoto continua deitado. E Reynolds vai ver a respiração do garoto, pegando ele sorrindo. Mas então ele leva ele para sua mãe tentar curá-lo. E ela começa a chorar, balançando sua cabeça. E um tempo depois, ele já acorda em seu quarto, se perguntando como foi que ele chegou até ali. E ele fala que a única coisa que se lembra é que ele usou o vazio estático. E pensa que exagerou. E fala que graças a Sylvia ele pôde usar o vazio estático quando ele liberou a fase da conquista da vontade dracônica dela. E ele pensa que com isso ele conseguiu se separar temporariamente do fluxo temporal. E ele fala que essa é uma habilidade decisiva que só está disponível para ele porque ele é um domador do legado. E nisso ele pensa em todo o treinamento que ele teve, mas fala que isso vem com custo, pois mesmo com anos de treinamento ele só conseguiu usar a habilidade por alguns segundos sem sentir o efeito colateral pesado. E ele fala que passou do tempo limite, e essa foi a sua primeira vez usando o vazio estático em outra pessoa também. E ele fala que considerando tudo, ele acha que teve sorte com as coisas acabarem apenas com ele perdendo a consciência. E nisso Alice do lado de fora fala pra Sylvia que vai abrir a porta. Enquanto isso ela tá toda felizinha, mas Alice fala que tem certeza que o doutor disse que ele só acordaria bem depois. Mas então ela fica surpresa por seu filho ter acordado, e ela fala que o doutor disse que ele ficaria inconsciente pelo choque e que acordaria logo. Mas então ela fala que mesmo assim ela tem que dizer que o doutor disse que a palavra logo foi meio errada, pois já se passaram quase 8 horas. E nisso Arthur pensa que fez ela se preocupar de novo, então sente uma dor de cabeça. Ela pergunta se tem algo errado, perguntando se ele está sentindo dor. Porém ele fala que não é nada e questiona o que aconteceu depois que ele desmaiou. Então ela fala que ninguém estava pensando direito, especialmente as crianças. Então o rei e sua família saíram primeiro, e ela fala que o pai dele está lá embaixo com o representante do rei discutindo o que aconteceu. Então ele fala que vai lá ver como está lá embaixo, e Alice fala que vai dormir com ele só por segurança, mas pergunta se ele está bem mesmo. E ele fala pra ela que agora ele está e pede para ela descansar um pouco. E nisso ele pede para Sylvie ir com sua mãe. Então enquanto ele está descendo a escada, ele ouve seu pai falando que isso não é algo que pode ser compensado com dinheiro, pois seu filho quase foi morto. Então quando ele adentra a sala, seu pai fica feliz por ele ter acordado, e ele fala que está novo em folha e questiona o que está acontecendo ali. E o seu pai fala que o representante do rei jogou algumas moedas de ouro como um pedido de desculpas, se referindo ao que o rei fez como um pequeno incidente. Então ele fala que ele deve ser Arthur Lewin, e fala que é Jasper Colwright, e fala que está ali por parte do rei para oferecer suas sinceras condolências pelo que aconteceu naquele dia. E nisso Arthur pensa em fingir ser a vítima modesta, então ele agradece a vinda dele, e o representante nota que o garoto tem boas maneiras, e fala que o pai dele lhe contou o ocorrido, mas ele também gostaria de informar que os 2 guardas que foram atacados foram destituídos de suas posições. Então Reynolds pede para resumir. Por quase matar o seu filho, o rei lhes dá uma punição mais branda do que deveria e depois se despede. Mas o representante fala que é importante ele notar que o filho dele interrompeu a sua majestade, e nisso os dois ficam cara a cara. Mas o garoto fala pro seu pai que está tudo bem, falando que Jasper não está errado, pois ele também saiu da linha, e além disso ele não está ferido, então eles devem encerrar o assunto ali mesmo. Mas ele fala sobre a questão de se machucar, falando com Jasper, perguntando sobre o que aconteceu com aquele conjurador que quebrou o joelho, e ele fala que Sebastian foi destituído da sua posição, e sua lesão está sendo tratada naquele momento. Então ele pergunta se eles conseguiram descobrir o que exatamente aconteceu com a perna dele, e ele fala que após acordar, Sebastian estava insistindo que foi o garoto quem fez aquela lesão nele, mas então Reynolds pergunta como isso faz algum sentido, e Jasper pede para continuar falando, dizendo que enquanto Sebastian dizia aquilo, julgando pela mana remanescente do cajado dele, acreditaram que a mana liberada pelo primeiro cavaleiro interferiu e ricocheteou a magia de Sebastian. Então Arthur fica se perguntando se vai tudo terminar assim, e após um tempo eles se despedem de Jasper, e o pai dele joga uma bolsa de ouro na mão do garoto, dizendo que ele quase morreu. E além disso, ele vai precisar de dinheiro para começar a ser um aventureiro, e fala para seu filho que agora ele deve voltar a dormir e descansar um pouco. E assim o garoto fica feliz pelo modo como as coisas terminaram, e ele pensa que por sorte o ocorrido com Sebastian acabou sem problemas maiores, mas isso lhe fez perceber do fato que nesse mundo ele ainda é só uma criança, mas isso vai ser diferente quando ele for um aventureiro, e ele fala que com isso, talvez ele possa relaxar um pouco. Então já um tempo depois, numa taverna, Reynolds pergunta quem vai ser, e Adam fala que infelizmente ele vai ter que deixar essa passar, afinal ser babar não é muito seu forte, e com a personalidade dele, Arthur pode acabar tentando lhe matar algum dia enquanto ele dorme, e assim todo mundo consegue imaginar isso acontecendo sem dúvidas, e nisso o garoto começa a rir. Então Ray fala que esperava que Durden ou Ellen pudesse acompanhar Arthur, e honestamente ele fala que não pode oferecer muito, mas ele e Alice
Alice estão dispostos a compensar ele do jeito que puderem se fizerem isso por eles. Mas Durden pede para ele não falar assim, afinal todos eles são uma família. Ele adoraria acompanhar Arthur e vê-lo crescer. E Ellen fala que ele tá certo, falando que ele deveria saber que eles não fariam isso por dinheiro. E além disso, eles conseguiram um bom tesouro na última dungeon que fizeram. Mas então Jasmine levanta a mão, deixando todos surpresos. E Angela questiona se logo ela iria, afinal ela odeia missões de escolta, até mais do que o Adam. E ela fala que se é o Arthur tá tudo bem. Então Ellen fala que, pensando logicamente, Jasmine é mais adequada para proteger o Arthur, pois Durden se especializa mais em magia de defesa em área para grupos maiores, e proteção também não é o forte dela. Então Alice pergunta pra Jasmine se ela tem certeza que quer fazer isso, e ela dá-lhe um ok muito bonitinho. Então Adam pede para deixar ela ir, pois ela é a única ampliadora entre eles com uma afinidade elemental. E ela acabou de passar para o estágio laranja claro no ano passado, justamente com o atributo de vento dela, e ela é provavelmente a mais adequada. E nisso Durden fala que concorda, dizendo que mesmo que seja uma pena, pois ele gostaria de acompanhar o Arthur, mas não faz muito sentido ir mais de um deles. Então Ray acaba falando que na próxima ele vai. E lá o garoto fala com Jasmine, falando que vai estar sob os cuidados dela. Então um tempo depois, já em casa, quando Ellie chega, ela fala pra Lily que não é justo ela treinar sem ela. E Arthur fala que parece que Lily já consegue meditar sozinha um pouco, mesmo se ele injetar mana nela. E Ellie deve despertar com 7 ou 8 anos se ela tiver paciência para meditar. Mas ela fala que talvez seja melhor que ela não desperte tão cedo, pois ele não gosta da ideia dela recebendo toda a atenção. E nisso ele fala com seu pai, perguntando se eles podem ir na casa de leilão bem rápido, pois ele queria pegar uma espada, já que ele não pôde da última vez que esteve lá. E nisso seu pai concorda, mas sua mãe pede para eles não demorarem muito, pois ela vai começar a preparar a janta agora. E assim Arthur começa a pensar que a mãe e o pai de Lily estavam trabalhando na casa de leilão e esperando por eles. E ele fala que foi a primeira vez que viu eles desde o incidente, e ele teve que encarar uma grande quantidade de perguntas sobre a sua saúde. E ele fez o melhor para tranquilizá-los, que estava bem e que tudo acabou bem, mas eles não estavam nem um pouco felizes sobre o comportamento do rei sobre o incidente. Então o Vincent fala que aposta que os dois guardas só ficaram desempregados com uma medida temporária até as coisas esfriarem, e não vai demorar para eles terem suas posições de volta. E Reynolds fala que foi realmente o que ele pensou, mas então Arthur fala que eles vieram ali porque precisa encontrar uma espada antes dele fazer a sua inscrição para o exame da Guilda dos Aventureiros. Então Vincent fala que quase esqueceu, falando que pode demorar algum tempo para encontrar o que gosta, mas ele pode se sentir livre para olhar por ali. Então o garoto começa a andar por todo o armazém, ficando maravilhado com o que vê, e após bastante tempo ele não consegue achar nada, e ele fala que isso é impossível, falando que tem tantos tipos diferentes de espada, mas nada que lhe agrade, e após testar uma delas ele fala que aquela também não, e fala que deve ser por causa que vários guerreiros daquele mundo são ampliadores, mas tem muito mais espadas de 2 mãos ou espadas longas de uma mão, e ele fala que sua busca por uma espada confiável que ele possa usar com esse corpo pequeno deu poucos frutos, e enquanto ele procura, ele acha até uma bate-adaga do Batman, e ele fala que estava tentado em desistir e talvez achar uma arma um pouco mais única enquanto isso. E ele até tenta um nunchaku, mas ele pensa que é uma baita idiotice. Mas nisso ele vê Sylvie o chamando e pergunta se ela achou alguma coisa. E ela começa a puxar uma barra de ferro debaixo de um sofá, e então começa a sorrir perto daquilo. E ele nota que aquilo é um bastão e fala que não é bem o que ele está procurando, mas Sylvie continua falando para ele pegar. Então ele fala que não sabe o que quer que ela faça com o bastão, mas quando ele pega ele nota que é pesado e o equilíbrio está errado para ser só um bastão. E é quase como se fosse uma espada. E nisso ele nota que realmente é uma espada, mas ele não consegue tirar ela da bainha e se pergunta se deve injetar mana nela para poder usá-la. E quando ele tenta injetar mana ele não consegue, e fala que continua a testar sua teoria utilizando todos os elementos à sua disposição.